Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é realizado pela Escola do Legislativo da TV e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pela TV Assembleia. E hoje é um programa diferente, porque em razão da pandemia do Covid-19, que afeta a vida de todos nós, e que nos mantém numa atitude correta e prudente de isolamento social, realizamos esse programa remotamente. Eu de um lado e o nosso entrevistado, o professor Enio, de um outro lado da cidade aqui de Belo Horizonte. O Pensando em Minas, desse início de 2020, tem tratado dessa temática meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que é o foco do Parlamento Jovem 2020. Já recebemos alguns convidados para falar desse tema em 2 programas já este ano, e hoje vamos falar de práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. E é interessante que com essa pandemia, esse assunto vem muito a calhar, é muito necessário, útil, até atual, porque muito se discute hoje sobre essa relação da crise sanitária e da crise econômica. Será que a gente tem que manter o isolamento social para preservar a vida? Ou será que temos que abrir a economia para preservar empregos e empresas, né? E a pergunta básica do programa de hoje é justamente essa relação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Será que as duas coisas podem caminhar juntas ou será que são antagônicas? E nós vemos que estudantes, o governo, a comunidade, o tempo todo tenta apontar caminhos para essa harmonia entre economia, sustentabilidade e meio ambiente e a sua própria sociedade, né? E será que as empresas estão conscientes do seu papel? Qual que é o papel também do cidadão? O que nós podemos fazer? E ainda, existem exemplos de sucesso para que a gente possa alcançar aquele tripé de um desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto? Bom, para falar sobre esses temas, estamos recebendo aqui hoje o professor Enio Rezende de Souza, que é engenheiro agrônomo, mestre em Ciências da Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, coordenador técnico estadual da área de meio ambiente da Emater MG, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais e vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Enio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pensando em Minas, e de imediato eu já te passo a palavra para que você possa fazer a sua abordagem inicial. Muito obrigado, Alexandre. Queria cumprimentar, então, a Assembleia Legislativa e a Escola do Legislativo, que trabalha nesse fundamental programa de Parlamento dos Jovens, né? Uma iniciativa espetacular e que abre um espaço cidadão, né, assim, para que pessoas, e principalmente jovens, participem e corroborando para que os temas sejam discutidos e internalizados. Hoje nós vamos, então, estar conversando sobre as práticas sustentáveis e o desenvolvimento econômico. Eu queria, então, para contextualizar esse tema, fazer aqui algumas pequenas abordagens sobre ele, né, destacando alguns pontos que eu acho fundamental para a compreensão do tema e para que nós possamos também agir com ele de forma correta. Eu destacaria aqui 4 questões, então, para contextualizar. A primeira delas é que a importância da nossa compreensão em relação à interdependência dos recursos naturais e dos seres vivos. Nós todos, né, seres humanos, qualquer organismo e os recursos naturais do planeta, eles são totalmente interdependentes. E uma coisa que acontece com um recurso, com um organismo, a exemplo, então, como você citou, da pandemia do coronavírus, né? Qualquer alteração no organismo ou num recurso, os demais são afetados, como a gente está vislumbrando de forma bem concreta nessa pandemia que a gente está vivendo.
Mas, para destacar bem essa questão, né, dessa inter-relação, e de que tudo tem uma dependência com relação ao outro, né, a gente destacaria aqui, por exemplo, a questão da energia solar, né, o Sol como fator fundamental da vida, né? É através da energia solar, do Sol, que todos os processos, né, que ocorrem na natureza acontecem, né? A gente destaca aqui para mostrar de forma bem efetiva essa inter-relação e essa interdependência dos recursos naturais, Alexandre, e demais espectadores. A questão do ciclo hidrológico, por exemplo, né? Se não fosse o Sol, né, a energia solar, não haveria o ciclo hidrológico, que é um recurso natural, renovável, a água, mais finito, né? E onde a água, então, passa por fases distintas, né? Desde o ambiente da água líquida, transforma-se em vapor, vai para a atmosfera na forma de nuvens, ocorrem as precipitações, a infiltração da água no solo, o abastecimento de nascentes, a formação de cursos d'água, e esse ciclo, então, se repete com evaporações, etc. Né? Então, olha a interdependência, né, da água em relação ao sol, em relação ao solo, em relação às plantas, né? Então, assim, só para demarcar esse exemplo, não resolvemos questões hídricas trabalhando apenas com a água, mas temos que trabalhar com o ambiente como um todo, com o solo, com a vegetação, com os animais, etc. Outra questão que é fundamental, né, para todos nós seres vivos, e no caso nós seres humanos, é a questão das trocas gasosas, né? Se não fossem as plantas que, ao realizarem a fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico e exalam oxigênio, nós morreríamos assim em questão de pouco tempo, né? Porque a atmosfera ficaria totalmente poluída por CO2 e nós então morreríamos, né? Então esses são exemplos desse primeiro ponto que eu estou contextualizando, que é a questão da interdependência dos recursos naturais. O segundo ponto, que é muito importante também, é que ao optarmos, né, como seres humanos, para ter uma vida em sociedade, em locais fixos, né, por exemplo, as cidades, as áreas urbanas, etc., isso só foi possível graças às atividades econômicas fundamentais, que a gente destaca aqui, a primeira delas, talvez, inclusive a atividade que eu milito, que eu trabalho, a agricultura. Né? Foi através da agricultura que o ser humano deixou de ser um ser nômade, extrativista, que buscava seus alimentos na natureza, mas tendo a necessidade de caminhar, de mudar, né? A agricultura, então, permitiu a fixação do homem numa cidade, por exemplo, numa comunidade. Mas, junto com a agricultura, o saneamento básico, né, a indústria, a atividade comercial, a mineração, a urbanização, que tem casas, a energia elétrica, enfim, as atividades econômicas, elas são fundamentais para a nossa vida. Nós temos que reconhecer isso, né, nessa vida que nós temos. Um terceiro ponto dessa nossa fala, dessa contextualização, é que o desenvolvimento econômico tradicional, ele possui fragilidades que todos nós podemos constatar, né? Hoje, como a gente vai poder conversar daqui a pouco nas perguntas, nós vemos que algo que antigamente era incomum, né? Toda a cidade tinha um córrego, um rio com água limpa, onde as pessoas até nadavam, pescavam, etc. Hoje, infelizmente, né, Alexandre, nós vemos que qualquer pequena cidade do interior, as águas se encontram poluídas, existem problemas ambientais graves, né? Um grande problema isso aí, né?
Sim. E um exemplo, uma figura que uma vez eu ouvi e vi, e gostaria aqui de relatar também, o que exemplifica o que exemplifica de uma forma mais fácil da gente perceber é que as atividades humanas elas funcionam parecido como, por exemplo, uma vaca, uma vaquinha, né? É um exemplo simples, mas que vai tentar traduzir isso que a gente está pensando aqui em focar. Uma vaca, né, ela se alimenta pela boca, né, ela precisa de alimentos para se desenvolver, como, por exemplo, uma indústria. Tá? Vamos pensar aqui numa indústria, qualquer atividade humana que vai encaixar esse exemplo. A vaquinha precisa do alimento, ela produz bens ou serviços. No caso da vaquinha, o leite é um produto, né, um produto gerado, mas essa vaquinha, ela produz também resíduos e efluentes. Né? Isso é próprio da atividade humana, da atividade econômica. Como nesse exemplo, então, toda indústria, toda atividade, ela utiliza insumos, ela gera produtos, bens e serviços, mas, ao mesmo tempo, ela sempre vai gerar resíduos e efluentes. Então, isso é um sistema que, apesar de ser comum, de ser normal, é um sistema que possui fragilidades. Se não houver, então, uma intervenção aí, adequada, nós vamos gerar muitos resíduos, muitos efluentes, e isso fica insustentável. Outro ponto, então, que eu queria destacar na sequência, e já finalizando essa abertura, é, então, o desenvolvimento sustentável, né? Onde, então, se procura, como você citou, Alexandre, equilibrar as dimensões, principalmente as dimensões social, econômica e ambiental, de forma equilibrada, né? E para isso, eu gostaria de destacar aqui dois pontos, dois princípios, já finalizando então, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Aliás, três pontinhos, né? Um primeiro é a necessidade de que nós façamos um adequado uso e ocupação do território. A ocupação desordenada dos espaços, ela constitui um dos principais problemas do nosso desenvolvimento. Então, uma adequada ocupação, um exemplo, por exemplo, de um território, a bacia hidrográfica, é um dos territórios mais interessantes para nós estudarmos e planejarmos o desenvolvimento sustentável, né? Então, essa ocupação ordenada, ela é fundamental. Outro ponto, que eu acho que vai exemplificar um pouco essa questão nossa da pandemia e tudo, que a gente está vivendo, que a rigor esse problema do coronavírus é um problema de natureza ambiental, né? Uma questão sanitária, ambiental, o ambiente atinge todos nós no mundo inteiro, né? E esse desequilíbrio mudou, como você destacou, a questão econômica, a questão social, né? Mas um princípio muito importante, Alexandre, que nós, no meu caso, a agronomia, a gente já conhece isso há mais de décadas, talvez há um século ou mais, é um princípio denominado de capacidade de suporte, né? Hoje, esse princípio ele é utilizado em muitas questões, e vou citar um exemplo na questão da nossa pandemia. No caso da agronomia, o princípio da capacidade de suporte, ele começou, por exemplo, também vou dar o exemplo da vaquinha. Num hectare de pasto, né, de capim, né, existe, nesse princípio, um parâmetro de capacidade de suporte, que é uma unidade animal por cada hectare, que é um tamanho de um campo de futebol de 10 mil metros quadrados, né, um hectare. Então, a capacidade de suporte, ela normalmente é uma unidade animal, uma vaca por hectare. Se o capim estiver muito bom, né, bem nutrido, bem manejado, é possível colocar uma vaca e meia, no caso, né? Isso, claro, que é uma aritmética que se faz com... Não existe uma vaca e meia, né? Você vai usar em 3 hectares 2 vacas, por exemplo, né?
Então, essa é uma capacidade de suporte. Se você coloca muitos animais nesse 1 hectare, o pasto começa a degradar, começa a ficar baixo, começa a ficar desnutrido, começa a ter erosão, começa a ter enxurrada, o ambiente se degrada, né? Esse exemplo da capacidade de suporte, por exemplo, tem sido usado nas grutas ou nos rios lá, por exemplo, em Bonito, né? Quem vai visitar Bonito, existe uma capacidade de suporte da gruta. Só podem entrar X pessoas por cada visita. Acima disso, já começa a impactar aquele ambiente, né? Então, é um princípio que nós temos que observar. No caso da Covid-19, do coronavírus, aqui, nós que somos de Belo Horizonte, né, já foi determinado esse princípio de que só podem entrar pessoas em ônibus urbanos, um número X de pessoas. O ônibus não pode estar lotado. Se ele lotar, todo mundo vai se contaminar. Não é verdade? Você vai no supermercado, tem um número de pessoas que tem que ir, não pode encher o supermercado, tem que ter uma distância, né? Então, esse princípio, e junto com o outro agora que eu já encerrei, é o princípio da gestão. A gestão ambiental. Na vida, tudo deve ser balizado por gestão, né? Então, no caso da gestão, o que é a gestão? Tem coisas simples. Por exemplo, eu vou ficar distante de uma pessoa nessa crise de 1,5 metro ou 2 metros de distância. Eu estou gerindo a minha saúde e a saúde dos meus dos seres humanos que eu estou convivendo, não é verdade? Então, a gestão também, um outro exemplo interessante, que eu acho muito comum e muito fácil da gente compreender o que é gestão. A gente acha que é uma coisa complicada. Quem dirige carro está o tempo todo fazendo gestão de velocidade. Você não pode, numa estrada de terra, dirigir a 100 km por hora o tempo todo. Você vai derrapar no cascalho e vai morrer, vai cair no barranco, vai cair no precipício, né? Então, você dirige o seu carro de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Isso é gestão. Nós precisamos dessa gestão o tempo todo, e principalmente na questão ambiental e na questão do desenvolvimento sustentável. Eu acho que com isso eu procurei aqui fazer um contexto, então, da situação desse tema. Enio, muito boa a sua fala, muito clara, didática. Eu gostei demais do exemplo da vaquinha. Eu acho que isso aí guarda, né, que a própria indústria, o desenvolvimento, tem a entrada, tem o processamento, né, no caso da vaca, o leite, que produz manteiga, que produz queijo, produz iogurte, que é tudo que a gente gosta, né? Agora tem aquilo que sai, tem essa produção vai deixar dejetos, como você falou, tem que ser administrado, né? Então, acho que esse exemplo é interessante, porque não pode ser uma coisa desenfreada, então tem que ser tudo muito bem pensado. E a sua fala inicial, que eu acho que é a raiz de tudo, quando se fala de meio ambiente e desenvolvimento, ligado à pandemia, que você frisou bem, que é a questão da interdependência e do equilíbrio, né? Porque todo mundo sabe, que a gente lê o tempo todo, que isso começou vindo da própria natureza, dos morcegos, como outras epidemias que aconteceram anteriormente, que vieram de ave, que vieram de camelo, não é isso? Isso mesmo. Então, quer dizer, o meio ambiente, muita gente diz, né, que a raiz de todo esse problema que estamos vendo de saúde sanitário é a questão ambiental mesmo, a questão de degradação ambiental, e tomara que esse momento, né, que é trágico para o mundo todo, sirva de reflexão para essa temática, e até foi muito bem-vinda a escolha dos estudantes do Parlamento Jovem pela questão ambiental, que é um tema que está na agenda há muito tempo, e agora, por causa das circunstâncias, a gente vê como que é urgente mesmo, né? Então, os meninos escolheram, né, para o PJ de 2020 a questão ambiental e com muita sabedoria. E por falar em jovens, você até havia comentado, nós recebemos algumas perguntas de estudantes aqui de Minas Gerais, direcionadas a você, sobre essa temática de prática sustentável e desenvolvimento econômico. E eu já vou passar, então, para essas perguntas, Enio. E a primeira pergunta é da aluna Beatriz Araújo,
da cidade de Córrego de Bom Jesus. E ela faz uma questão ampla, na verdade são 3 perguntas em uma, e eu vou fazer as 3 de uma vez e você fica com a liberdade de trabalhar aquilo que a Beatriz indaga. Bom, a primeira questão é o seguinte, ela fala que situações ambientais relacionadas ao uso de agrotóxicos, desmatamento excessivo, poluição das águas, são fatores que diversas políticas públicas tentam inibir. Porém, agindo dessa forma, os estados tentam inibir, mas é de forma muito lenta. Ela fala que tudo é muito lento. E ela pergunta como nós, cidadãos, podemos fazer para colaborar para que isso seja mais rápido, que as coisas realmente aconteçam. Em seguida, ela comenta que os recursos naturais estão cada vez mais escassos. E com essa ameaça de escassez, busca-se alternativas para o desenvolvimento socioeconômico mais sustentável. E ela indaga quais métodos sustentáveis podemos aplicar de imediato, considerando essa escassez. E ainda, são 3, né? Ela fala que uma política social forte é uma das principais necessidades de conquista do desenvolvimento sustentável, principalmente em países mais pobres ou emergentes como o Brasil. E ela pergunta como que essas políticas sociais podem ser aplicadas. Não sei se você pegou aí a colocação da Beatriz Araújo, mas é isso. Ok, Alexandre. Então, primeiro eu queria agradecer as excelentes perguntas que a Beatriz fez, perguntas muito pertinentes, difíceis às vezes de responder, viu, Beatriz? Mas vamos tentar aqui, com base nas suas perguntas, destacar algumas questões aqui. Então, a primeira pergunta, que é muito importante, Beatriz, é que você fala nas políticas públicas, né? E muitas vezes na ineficácia dessas políticas públicas e a lentidão delas. De fato, isso é uma verdade. Mas nós gostaríamos de aqui destacar que nós, como a gente citou na nossa fala inicial, que vivemos em sociedade, né, é super importante ter políticas públicas, ter regramentos, ter normas, né? Porque senão seria aquela terra do cada um faça o que quiser. E seria uma verdadeira loucura se não houvesse uma certa disciplina, certos princípios que as políticas públicas procuram se embasar e trazer para nós, seres humanos, né? Então, lembrando aqui, por exemplo, só para enfatizar então a importância dessas políticas públicas ou desses regramentos legais, né, a coisa que a Assembleia Legislativa trabalha com leis, né, ela naturalmente trabalha representando os cidadãos, né, a sociedade. Mas então as nossas leis, as nossas regras, as nossas normas e as políticas públicas, elas são fundamentais porque, por exemplo, né, vamos falar aqui rapidamente do licenciamento ambiental, né? É uma política pública que procura disciplinar o que pode ser feito, aonde pode ser feito, como pode ser feito, para assim ter uma licença ambiental, né, no caso, estou falando aqui das questões ambientais, para que a atividade possa acontecer de uma forma segura para a sociedade, né? Se eu preciso de água, né? Eu preciso de água e todo empreendimento, toda atividade precisa de água. Então, se cada um pegasse a água do jeito que quer, na quantidade que quer, na hora que quer, nós, com certeza, já estaríamos sem água até para beber, né? Então, para isso, existe o regramento, a outorga, né? Que é um direito que é dado ao Estado, aos estados, à União, né? Nem as prefeituras têm direito de dar outorga de uso da água. Então, isso cabe ao Estado disciplinar, né? Então, para isso é feito em cada bacia hidrográfica, né? O IGAN, no caso, nosso órgão de gestão hídrica, né?
ele então conhece todos os pontos de captação, a quantidade de cada um que capta a água, né? E então ele concede ou não a outorga de um novo uso a partir desse estudo, a partir desse conhecimento. Então, esses, por exemplo, são exemplos de políticas públicas, de regramentos, né, que são fundamentais, como eu falei, para uma sociedade como a nossa, que dá, então, regramento, né, às nossas atitudes. Agora, a sua pergunta vai no sentido de que o que podemos fazer, né, colaborar para que isso acabe, essa ineficácia, né, essa lentidão acabe. Então, eu diria que é o seguinte, o nosso principal papel, e eu acho que você está fazendo isso, Beatriz, e todos os jovens, né, que participam do parlamento, é conhecer, né? A primeira coisa, nós precisamos de conhecer, de ter informação, de ter, conhecer o contexto, conhecer a nossa realidade, aquilo que nos cerca. E a partir desse conhecimento, né, da nossa consciência individual como cidadão, nós temos que participar, tomar parte, né? E aí, então, nós vamos ajudar o governo, a sociedade, o poder público, etc., com essa nossa participação, ajudar a questionar coisas, a pedir mais agilidade, a pedir mais eficácia nas coisas, né? Eu sempre lembro daquela questão de não existe eficácia em elefantes brancos, né? Aquela coisa que às vezes o governo, alguém vai, constrói e dá para uma população, né? Para uma sociedade, sem que aquela população participe disso. É fundamental a participação, todos tomem parte da coisa, né? Aí aquilo, então, terá alguma sustentabilidade. Se não, é uma coisa que ganhou, aquilo ninguém cuida, ninguém é dono, etc. Né? A segunda pergunta sua, você tentar ser mais objetivo, é que você fala, então, das escassez, a escassez dos recursos naturais, de todas essas ameaças que a gente está vivendo com o desenvolvimento da humanidade. Então, quais métodos a gente poderia aplicar de imediato, né? A pergunta ela é um pouco difícil de responder, assim, falando como cidadão. Como cidadão, acho que eu respondi ao falar que a gente deve conhecer, participar, se envolver, né? Mas, assim, pensando em atividades econômicas, né? Pensando em indústria, mineração, agricultura, etc., nós temos que trabalhar, né? Procurando, então, usar de forma inteligente aquela questão da gestão, de quanto menos insumos nós utilizarmos, melhor para nós, né? Controlar a questão do uso da quantidade de insumos que estamos utilizando. Da onde vêm esses insumos? São insumos renováveis ou não, né? O tipo de energia que a gente usa é uma energia fóssil, finita, ou é uma energia alternativa, renovável, como a hidrelétrica, solar, biocombustível, etc. Né? E também a questão dos resíduos, né? Nós temos, então, que fazer uma boa gestão para tratar os resíduos e efluentes produzidos, após esse tratamento adequado, a gente destinar isso adequadamente também, né? Então, assim, são métodos que a gente pode aplicar e deve aplicar em todas as nossas atividades. E a terceira pergunta sua, que talvez seja mais difícil de responder, é quando você fala da necessidade do desenvolvimento sustentável, da gente ter, então, políticas sociais, né, fortes, não é isso? E, então, assim, sem dúvida, né, esse é um pilar, assim, dos mais importantes, né? As pessoas, como eu já citei, as pessoas têm que participar, as pessoas devem participar. E para isso, falando em política pública também, procurando costurar, vendo que as coisas são interdependentes, felizmente nós temos passado
nos últimos anos por avanços importantes, né? Eu vou citar um que eu participo, o Alexandre citou aí, eu sou membro do Comitê do Rio das Velhas, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Nos comitês, por exemplo, essa participação ela é paritária, equânime, né, entre poder público, usuários de água e sociedade civil organizada, né? Então, essas políticas sociais que buscam a inclusão social, né, o desenvolvimento social, então aí a gente fala também, dá exemplo, né, de conselhos, eu participo do Conselho de Política Pública, que é o COPAN, Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais, que é o COPAN, eu participo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, assim, essa nossa participação, essa participação da sociedade, quer pelo poder público, pelos usuários e pela sociedade civil, ela, então, é uma política que tem que ser inclusiva. Sim, como você falou, certíssimo. Nós temos que participar e, cada vez mais, a sociedade tem que estar envolvida para que as coisas sejam, de fato, sustentáveis. Muito importante essa sua fala da participação, porque eu que trabalho no parlamento já há 25 anos, né, com os deputados, como a gente percebe que existe um espaço para participar, e eu até estimulo que os jovens participem mesmo, né? A palavra é essa, participar nas suas cidades, tomar parte, né? E até no momento em que algumas pessoas, de forma muito equivocada, questionam a democracia, que é justamente o espaço de participação, né? É fundamental que a participação aconteça, que a pessoa se envolva, não apenas questionar, não apenas só ficar querendo controlar, é participar no sentido de se envolver, e é fundamental, né? Você lembrou, eu queria destacar também que eu felizmente, tomo parte, né, nisso que a Assembleia Legislativa faz muito bem. Já participei diversas vezes das audiências públicas. Isso. Né? Que é nada mais do que ouvir, então, a sociedade, ouvir os cidadãos, as diferentes visões, né? E isso, na democracia, é fundamental, e para o desenvolvimento sustentável, muito também, muito, muito importante, muito fundamental. Bom, Enio, tem uma outra pergunta aqui, e essa é do aluno Lucas Lemos, da cidade de Boa Esperança. Eu sou o Lucas Lemos, do Parlamento Jovem aqui de Boa Esperança, sul de Minas Gerais, e eu tenho uma dúvida. É possível o Estado investir em um parque industrial, em um desenvolvimento industrial, sem prejudicar o meio ambiente, sem aí degradar o desenvolvimento sustentável? Já que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em desenvolvimento da indústria, a gente imagina aí já a poluição dos rios, a poluição da região, a poluição do meio ambiente no local onde a indústria vai se instalar. E depois a gente pensa também que vai ter que desmatar aquela área para poder construir um parque industrial. Então é possível a gente associar o desenvolvimento da indústria com a preservação do meio ambiente? Ou eles são opostos, coisas opostas, que vai ter que prejudicar um para o outro desenvolver? Então a minha pergunta é essa: a gente pode desenvolver um parque industrial sem prejudicar o meio ambiente? Mais uma vez agradecer ao Lucas, então, por essa importante pergunta, viu, Lucas? Muito boa, e ela vai nos permitir fazer uma abordagem aqui também dessa questão que é basilar, né? Que é a questão de conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade, né? Que o Alexandre até também citou aí. Então, a sua pergunta também ela é muito ilustrativa, porque ela fala, então, de parque industrial, de instalação de um parque industrial. E o nome é esse mesmo, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos até um local que chama Cidade Industrial, né, Alexandre? Isso. Coisa já antiga na nossa cidade, que era um local destinado a indústrias, né? Várias indústrias se instalaram ali, e isso é uma coisa muito frequente em municípios, ter uma área para o desenvolvimento industrial do município, né? E as empresas, então, solicitam essa instalação, né, ao Poder Público Municipal, ao Estado, né,
E o Estado, então, representando a sociedade, faz esse também questionamento à própria sociedade, quando for o caso, né? Então, eu diria que a sua pergunta, Lucas, eu diria que é possível, sim, né, se instalar parques industriais e conciliar, então, essa instalação, o desenvolvimento industrial, conciliando, então, com a preservação do meio ambiente. Vou tentar, rapidinho, falar sobre isso aqui, e citando aquilo que a gente já contextualizou. Uma das coisas mais importantes, como eu falei, é a questão do uso e ocupação do solo, né? E hoje, felizmente, viu, Lucas, o nosso sistema de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais, ele já traz uma novidade que se chama fator locacional. O que é fator locacional? É se naquele local, né, existem alguns impedimentos ou algumas dificuldades do ponto de vista ambiental. Vamos supor que naquele lugar que você quer, ou alguém queira instalar uma indústria, por exemplo, exista cavidades, grutas, né, arqueológicas, com material arqueológico, com material de suma importância para o ambiente, para o meio ambiente. Ou então tenha lá uma unidade de conservação, um parque estadual, um parque municipal, por exemplo, né? Então, no nosso sistema de licenciamento ambiental, hoje ele já tem, então, o chamado fator locacional, que, existindo esse fator locacional, como exemplo, grutas, parques, etc., o sistema de licenciamento ele é mais exigente, ele é mais criterioso e, às vezes, até impeditivo, dependendo da situação, né? Mas, no mínimo, ele vai exigir mais cuidados para se instalar essa indústria, esse empreendimento, né? Outro exemplo, então, nós estamos estudando o local. O local, é possível fazer isso? Não tem restrição quanto ao fator locacional. Segundo, eu vou ter que desmatar, né? Tirar árvores para poder implantar ali aquele complexo? Sim, eu vou precisar. Essa área, essas árvores estão em área de preservação permanente? Sim ou não? Né? Se não, ou se sim, eu tenho que pedir uma autorização ao IEF, ao Instituto Estadual de Florestas, para poder fazer essa intervenção ambiental, né? A questão da água, que eu já citei. Eu vou utilizar água no processo industrial. Existe essa água? Tem disponibilidade dessa água? Então, é na outorga que vai se estudar se existe disponibilidade em quantidade, em qualidade suficiente, né? Então, veja que as políticas públicas, os regramentos legais, eles procuram, né, de certa forma, dar sustentabilidade para os empreendimentos. Então, assim, havendo, então, respostas positivas para isso, né, além disso, então, o próprio empreendimento e a própria licença ambiental, a outorga, etc., vão trabalhar com medidas mitigadoras dos impactos ambientais negativos. Vai trabalhar com a gestão, né, dos resíduos, dos efluentes, do tratamento, da questão atmosférica, da poluição atmosférica. Enfim, então, havendo a questão do uso e ocupação adequado, a questão do princípio de capacidade de suporte, né, de água, do ambiente, etc., havendo processos de gestão adequados, é perfeitamente possível, né, instalar parques industriais nos locais mais adequados, né, e trabalhando, então, da forma correta na gestão desse empreendimento. E, para isso, então, como eu falei, com certeza haverão medidas mitigadoras, medidas de compensação ambiental, onde você, às vezes, corta uma árvore, né, ou 10 árvores para implantar um empreendimento, mas faz o compromisso de plantar 100 árvores em locais que estão degradados, em locais que precisam dessas árvores. Então, é um exemplo muito interessante que você trouxe e, repetindo, é possível conciliar desenvolvimento com sustentabilidade.
Muito obrigado, Enio. Uma outra pergunta que recebemos é do aluno João Marcelo, também da cidade de Boa Esperança. Oi, meu nome é João Marcelo e a minha pergunta é a seguinte. Considerando a atual conjuntura brasileira, onde o Brasil está sendo visto como quase um campo de descarte para diversos agrotóxicos que não podem ser vendidos pelo mundo todo, como substâncias, por exemplo, o paraquete, a atrazina, o acefato, que são substâncias repudiadas por órgãos como córtex alimentares da União Europeia, eu gostaria de saber como a liberação desordenada de tais agrotóxicos pode afetar o mercado de exportação brasileiro. Na sua opinião, claro. E também como a gente pode melhorar isso, lutar contra isso com práticas pequenas, como, por exemplo, apoiar um produtor local. Muito obrigado. Parabéns, né, ao João Marcelo. Ele toca numa questão crucial, viu, João? Essa questão do agrotóxico, de fato, é uma questão muito preocupante, né, para todos nós. Eu sou agrônomo, né, trabalho nessa área, na verdade eu trabalho com meio ambiente, né, na Emater, mas essa é uma questão que nos é muito cara, né? Houve um crescimento do uso de insumos, chamados insumos modernos, né, entre aspas, a partir da Revolução Verde, né, chamada Revolução Verde, em que a agricultura, principalmente, ela passou a produzir em alta escala, né, a necessidade de explorar grandes áreas, de utilizar muitos insumos, então, para que esse processo produtivo seja mais rápido, ganhe mais produtividade em termos de quantidade de alimento por área, etc. Então, esse fenômeno aconteceu, né? Eu ainda era estudante quando isso estava acontecendo, na década de 70, 60, né? 80, por aí. Então, houve um estímulo inicialmente, né? Inclusive bancos, agentes financeiros, todo mundo propagando essa questão de utilização de insumos, né? Artificiais, no caso, aí a gente fala de fertilizantes, de calcário, de agrotóxicos, né? Infelizmente, isso ganhou uma proporção indesejável, né? Hoje se utiliza muito agrotóxico, é uma preocupação que a gente tem, todos nós como, né, como cidadãos e como profissionais também, porque existem muitas arestas aí nessa questão. Como você disse, é uma luz amarela que aparece quando alguns países, né, principalmente da comunidade europeia, né, da Ásia, né, dos Estados Unidos, etc., que tem, às vezes, uma legislação mais rigorosa do que a nossa, que eles, então, proíbem certos produtos agrotóxicos lá, né, mas, curiosamente, de forma até incoerente, já que os fabricantes estão lá, né, as patentes industriais estão na Europa, estão nos Estados Unidos, mas eles vendem para nós aqui, países né, em desenvolvimento. Agora, então, assim, isso é uma luz amarela, sim, é uma coisa que preocupa, você tem toda a razão, viu, João? Agora, nós temos que lembrar também que a gente tem que ver todos os lados. Nós somos uma democracia, como a gente está aqui conversando, ver outros lados, né? Um primeiro ponto, que eu acho que era bom a gente também frisar isso, o Brasil ele tem instituições públicas fortes, né, que trabalham com essa questão do agrotóxico. O agrotóxico, todo agrotóxico é fabricado e utilizado aqui no Brasil, ele precisa ser cadastrado, né, e registrado no Ministério da Agricultura. Mas ele não passa por uma análise só do Ministério da Agricultura. Todos os produtos agrotóxicos passam por análise do Ministério da Saúde e do Ministério de Meio Ambiente. Então, com certeza, existe um olhar científico, né, importante desses ministérios, de todos eles, né? Então, a gente deve ficar também, de certa forma, tranquilo que isso passe pelo aval dessas instituições que são instituições
fidedignas, como a gente está vendo agora com o Ministério da Saúde, que está fazendo um papel fabuloso aí na pandemia do coronavírus. Então, esse é um ponto. O segundo ponto também, que é importante, é o seguinte: nós estamos num país tropical. Né? A gente falou do sol lá no início da nossa conversa. Então, a atividade solar num país tropical, ela é mais intensa e frequente durante todo um ano. Nós temos praticamente 360, o pessoal brinca aí, né, dias por ano de sol no Brasil. Né? Ao contrário de países de clima temperado, né, que é o caso da União Europeia, que é o caso dos Estados Unidos, de países da Ásia, do Japão e outros. Né? Então, lá existe um inverno bem rigoroso, com neve, com gelo, né, e pouca atividade solar. Então, no Brasil, nós temos uma degradação bioquímica, né, muito maior do que nos países de clima temperado. Aqui, essa atividade solar intensa, né, e frequente, a própria prática do revolvimento do solo, né, que você vai fazer uma aração, uma gradagem, etc., ela diminui consideravelmente esse poder de intoxicação dessas substâncias. Então, assim, eu reconheço então a sua preocupação, é uma preocupação que eu também tenho como cidadão, como profissional, mas a gente é importante destacar que a gente nem sempre deve comparar o que se faz num país ou numa comunidade com outro, porque às vezes os contextos eles são diferenciados, correto? Mas eu reconheço que a questão do agrotóxico é complicada. Agora, se você falou de uma coisa muito interessante, que na sua segunda colocação, é que você até chamou de práticas pequenas. Eu vou corrigir, você me desculpa, de práticas grandes, que é a questão de você, às vezes, numa prática simples, talvez, o nome, né, é você comprar um produto de um produtor local, por exemplo, né? Incentivar a agroecologia, incentivar a agricultura familiar, a produção de hortas caseiras, da agricultura urbana, né? Então, eu vou citar aqui um programa muito interessante, Alexandre e João, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma política pública, né? Outra também é o Programa de Aquisição de Alimentos, é chamado de PENAE, né, abreviatura de Programa Nacional de Alimentação Escolar, e Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Onde hoje, né, antigamente não existia isso, boa parte da merenda escolar, né, uma quantidade bem grande de alimentos são adquiridos pelas escolas e fornecidos nas merendas, elas vêm da agricultura familiar, elas vêm do próprio município. Olha que coisa sustentável e bacana. Em vez de você comprar um produto que vem lá do Rio Grande do Sul, ou vem lá do Chile, você está comprando produtos do seu município, de agricultores familiares do seu município, que utilizam técnicas mais brandas do ponto de vista de impacto ambiental, né? Então, o seu exemplo, João, foi muito bacana e não é pequeno, não, é um grande exemplo da gente usar a nossa cidadania, nossa participação para corroborar com o desenvolvimento sustentável. Obrigado. Uma aula, né, interessante nessa questão de fortalecimento, né, dos pequenos negócios também, para fortalecer a própria economia, né, e as famílias, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui do aluno José Souza, de Resplendor, da cidade de Resplendor. Oi, eu sou José, eu sou de Resplendor, Minas Gerais, e eu estou aqui para convidar a galera para participar do projeto Parlamento Jovem em 2020. Eu tenho a expectativa que vai ser uma experiência muito boa, principalmente a longo prazo, e eu também estou aqui para aproveitar e fazer uma pergunta sobre o nosso Rio Doce, né? Já que desde a tragédia de Mariana a gente não pode mais captar a água dele,
Eu queria saber possíveis soluções que já foram pensadas sobre o assunto. Então, José, te agradeço também, né, por essa importante pergunta, você que é de Resplendor, né, da bacia do Rio Doce, e com essa preocupação sua com relação à qualidade da água do Rio Doce e do impedimento, né, de utilização dessa água do Rio Doce para muitas atividades, né, inclusive para o abastecimento público. Então, nós acompanhamos, né, todos nós acompanhamos de forma preocupante, de forma assim, muito impactante mesmo, com o desastre ambiental de Mariana, que talvez foi o maior desastre ambiental do país, né? Ele não foi tão significativo negativamente em termos de pessoas, de perdas de vida, como foi o desastre de Brumadinho, mas do ponto de vista ambiental, ele com certeza talvez foi o maior impacto que nós já tivemos, e isso nos traz muita tristeza desse acontecimento. Mas, como você disse, né, por esses rejeitos, por essa lama, esse mar de lama, né, que atingiu o Rio Doce, a sua água, então, perdeu condição de potabilidade, perdeu condição de uso para pesca, né, para muitas atividades, irrigação, muitas atividades econômicas, né, foram comprometidas. A gente vê aí a questão da interdependência, né, do ambiente com a questão econômica e social. Então, prejudicou a atividade econômica, prejudicou o abastecimento humano, atividades sociais, etc. Então, assim, são várias as questões que estão inseridas na sua pergunta e nessa resposta, mas, assim, a primeira questão do abastecimento, ele tem que, num momento mais imediato, se buscar alternativas em outras fontes de abastecimento. No caso aqui, a gente lembra, então, do abastecimento de água subterrânea, através de poços, né, artesianos, de poços profundos, né, é uma alternativa que se apresenta, né, que se apresentou, e outras buscar em outros cursos d'água, né, nos afluentes, nos tributários do Rio Doce, onde existe uma água de melhor qualidade, né, talvez não em tanta quantidade, mas de melhor qualidade, e fazer esse uso, então, dessas outras fontes. Agora, o trabalho de revitalização da água do Rio Doce e da bacia do Rio Doce, infelizmente, é um trabalho para décadas, né? É um trabalho que já se iniciou, né? A gente sabe aí da Fundação Renova, né? A própria Emater, a empresa que eu trabalho, ela fez estudos logo no começo do desastre, dos impactos diretos que os agricultores familiares ali da região foram atingidos diretamente, né? Então tiveram perdas de animais, de plantações, de terra, né? Então a Emater participou desse levantamento. Então, agora, de estudos ambientais, né? Então, muitos trabalhos em diversas áreas têm sido feitos para que ocorra essa revitalização da bacia do Rio Doce. Então, por exemplo, a recuperação das matas ciliares, a área produtiva, né, dessas famílias que foram atingidas, então, novas alternativas produtivas, etc. Mas, então, há que se fazer um trabalho multidisciplinar, né, interdisciplinar, atuando, então, na vegetação nativa, atuando nas nascentes. Nós precisamos, então, melhorar a quantidade e a qualidade da água dos tributários, né, dos afluentes do Rio Doce, para que, com isso, com maior oferta de água limpa, né, até isso possa ajudar na diluição dos poluentes que lá se encontram, no carreamento desses poluentes. E, enfim, são atuações que devem se dar em várias áreas, né, no tratamento da água, né, utilizando, então, produtos que possam neutralizar ou retirar essas substâncias tóxicas da água e ela possa voltar a ter a potabilidade. Enfim, investir na revitalização da bacia do Rio Doce, José. Muito obrigado por essa pergunta.
Nós que agradecemos também sua resposta, Enio. E nós temos mais duas perguntas para finalizar esse nosso bate-papo aqui. A próxima é da aluna Stephanie Coutinho de Ubá, e ela pergunta o seguinte: muitas vezes, quando vamos comprar um produto ecológico, nos deparamos com preços absurdos, o que faz muitas pessoas desistirem e optarem por produtos não tão sustentáveis. Como podemos trabalhar a sustentabilidade da economia durante essa crise de agora, por exemplo? Então, é uma excelente pergunta, né? Novamente agradeço a Stephanie, né? E a questão que ela coloca, de fato, acontece, né? Infelizmente, Alexandre. Nós, quando vamos, né, optar por produtos agroecológicos, orgânicos, produtos que não utilizam agrotóxico, né, por exemplo, que é o caso que ela citou, produto ecológico, né, ele normalmente é mais caro do que o produto convencional. E por que isso acontece? Né? Viu, Stephanie? Isso acontece por uma questão de escala, né? Enquanto a agricultura convencional, o produto convencional, ele é produzido em alta escala, em larga escala, né? Então, com isso, barateia-se os custos, né? Você tem tudo mecanizado, as operações são mecanizadas, usam fertilizantes artificiais, usam agrotóxico, enfim, utiliza diversos insumos, mas numa escala maior, né? Então, isso aí acaba que diminui o custo da produção. Ao contrário, o produto ecológico, o produto artesanal, né, o produto agroecológico, ele, ao contrário, ele utiliza muita mão de obra. O produtor tem que fazer capina, tem que fazer desbaste, o adubo que ele usa é o esterco ou composto orgânico, o tratamento das doenças e pragas é feito através de, então, produtos biológicos, né, de controles biológicos, etc. Então, infelizmente, isso, principalmente também devido à questão de escala, o produto ele tem um preço maior, né? Agora, esse é um preço que nós, por enquanto, temos que pagar. Eu acho que isso vai mudar, né? A gente sabe, tem conhecimento que na Europa, né, na Espanha, muitos países onde essa questão da utilização agroecológica está mais enraizada, né, na sociedade, os produtos já são mais baratos, porque todo mundo planta, né, quase todo mundo utiliza isso. Então, localmente, ali existe um mercado já que facilita, então o produto torna-se mais caro, né? Agora, a sua pergunta é muito interessante, que como que a gente pode, então, trabalhar na sustentabilidade da nossa economia durante essa crise, né? E durante, ou como esse exemplo que você citou, né? Eu falei no começo que uma das coisas mais importantes é a gente ter conhecimento, né? A gente ter discernimento, conhecer a realidade. Então, nessa crise, ou mesmo quando você se depara com dois produtos diferentes, né? Um convencional e um outro agroecológico, nós, tendo o conhecimento, tendo o discernimento, nós vamos utilizar uma coisa importante, muito importante, que é a escolha. Nós temos que escolher, né? E a escolha é sempre bem-vinda, né? Nós podemos escolher entre um produto convencional ou um produto agroecológico. Eu pago mais caro por isso, mas eu acho que é uma escolha saudável, uma escolha que cada um vai fazer. Claro que tem que ter liberdade para isso, né? Ninguém aqui está pregoando uma compreensão única do assunto, né? Mas a escolha é uma ferramenta muito fundamental que nós temos que trabalhar com ela e, com isso, ajudar a dinamizar a sustentabilidade. Nesse momento, igual você falou, da crise, nós estamos fazendo escolha para a nossa sustentabilidade. Nós estamos em casa, né? Nós estamos trabalhando em casa. Nós estamos vivendo em casa, porque é uma escolha que a gente faz para não sair das ruas e não correr o risco de se contaminar.
esse é um exemplo, né, das nossas escolhas e de um procedimento que é sustentável, apesar de mais caro às vezes. Nós vamos pagar, talvez, nessa crise, né, nós vamos pagar para receber o alimento em casa, ao pedir um supermercado, por um delivery, o alimento. É mais caro, mas é uma escolha que, nesse momento, é o mais sustentável, o mais interessante. E é importante essa questão que você fala da própria possibilidade de escolher, mas lembrando que quando se pode escolher, ótimo. Eu mesmo, muitas vezes, quando posso, pago mais caro por um produto que é mais saudável, né? Mas, infelizmente, temos uma população muito pobre, né, miserável, que não tem como escolher. O cara tem que comprar o mais barato para conseguir comer. Então, é aquela questão que você disse, né? Mas, de qualquer forma, quanto mais pessoas que podem incentivar a agricultura familiares, produtos ecológicos, a tendência, como você bem disse, em países mais desenvolvidos, né, é o preço baixar e mais pessoas conseguem consumir, né? Mas essa questão social, que foi até uma pergunta anterior, tem tudo a ver, né? Como é que uma pessoa que, nessa pandemia, a gente vê muita gente passando necessidade só com aqueles R$ 600, ou seja, aí a escolha é viver, né? Então tem essa questão também. Exatamente. Bom, muito bem lembrado, Alexandre. Meu caro Enio, e finalmente a última pergunta é de um aluno de Ponte Nova, o meu xará, Alexandre Figueiredo. E é uma pergunta muito ampla e eu até aproveito para te pedir que, durante a resposta a essa pergunta, você já faça a sua consideração final e até mande uma mensagem para esses jovens do Parlamento Jovem que escolheram essa temática ambiental nesse momento tão importante, né, que estamos vivendo. E a pergunta do Alexandre Figueiredo é o seguinte: quais as atitudes se pode tomar para alcançarmos o desenvolvimento sustentável? Simples assim. Simples e difícil de responder, viu, Alexandre? Mas, assim, difícil é brincadeira, né? Mas é uma excelente pergunta e é fundamental, né? O que a gente pode fazer para alcançar esse desenvolvimento sustentável, né? E você colocou aí, utilizou uma palavra fundamental, que são atitudes, né? Assim, nós temos que ter atitudes. O resultado de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa consciência, de tudo aquilo que a gente ele se mostra por atitudes, né? Os nossos atos. Não dá para a gente falar uma coisa, pensar uma coisa e agir de forma incoerente, né? Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente e ter atitudes, então, coerentes, né? Então, como eu já abordei no começo, numa outra pergunta, essas atitudes que a gente tem que eu falei de conhecer primeiro, né? E exemplifiquei muito bem o trabalho que é feito pela Assembleia, esse projeto do Pensando em Minas, né, no Parlamento Jovem, que é parlamentar, é conversar, é discutir, né? Então, é um exemplo claro de uma atitude que você tomou, né, como estudante, que o Alexandre tomou enquanto profissional, funcionário da Assembleia. Várias pessoas, então, tomaram atitudes para realizar esse programa, esse trabalho, né? E você também, lá na ponta, porque você tomou uma atitude de participar, de parlamentar, de conhecer, né? Então, essa é uma atitude, para mim, fundamental. Nós temos que conhecer, nós temos que participar, nós temos que, a partir do conhecimento, da participação, ter discernimento, né? É uma atitude, você ter discernimento. O que eu vou fazer? O que é melhor para mim fazer? Né? Como eu vou fazer isso? De que forma? Né? Então, tudo isso são atitudes, né? E atitudes de cidadania, né? Ou seja, não é cruzando os braços, não é lavando as mãos, né? Apesar de que lavar as mãos nesse momento nós temos que fazer toda hora. É verdade, tem que lavar. Mas não é aquela atitude de eu não tenho nada com isso, né? Isso não me afeta,
né? Eu não estou nem aí para isso. Enfim, são atitudes que mudam as coisas, né? São atitudes. E a atitude cidadã, né? Essa atitude da cidadania, ela é, então, fundamental, ela é basilar na nossa vida, em tudo que a gente faz. E como o exemplo que eu dei, né? Se tem essa pandemia, eu vou ao supermercado, eu tenho que tomar uma atitude de manter uma distância, eu vou usar uma máscara, eu vou chegar em casa, eu vou lavar minha mão com água e sabão, vou usar o álcool gel, né? Enfim, são atitudes, né, às vezes simples, que a gente pode tomar como cidadão e deve tomar como cidadão. Acho que essa é a primeira questão. Nós, como pessoas, como cidadãos, nós temos que rever as nossas atitudes. E essa crise está nos mostrando muito isso. Nós temos que repensar as nossas atitudes, né? A gente está vendo que o planeta está com uma atmosfera melhor, que o céu está mais limpo, né? Porque houve um certo freio na atividade humana, na atividade econômica, né? Mas é muito importante que a gente reflita sobre as nossas atitudes e mude os paradigmas, né, se for o caso, para que o desenvolvimento sustentável aconteça. E é nas pequenas coisas, nos pequenos atos, que as coisas mudam. Não é preciso a gente fazer uma grande obra, esperar que vai fazer uma grande obra, não. É nas pequenas atitudes que todos nós estamos fazendo e estamos mudando o mundo em realidade e mudando nós mesmos, né? Que é a partir de nós mesmos, da nossa mudança interna, que as coisas começam a mudar externamente. Então, é isso, Alexandre. Rapidamente falando da sua pergunta e já tentando aqui fazer uma palavra final, né? Eu queria muito agradecer, então, a oportunidade que tive, né, de participar junto com vocês, junto com o Alexandre, junto com a Assembleia e com vocês que participam do Parlamento Jovem. Mais uma vez, destacar as excelentes perguntas que vocês formularam, que demonstram o nível de participação que vocês têm como cidadão, como estudantes, né? E para nós isso nos dá muita tranquilidade, sabendo que vocês são jovens, que daqui a pouco estão na vida profissional, daqui a pouco estão tomando as suas atitudes profissionais e já com um discernimento, já com uma base, né, que foi ampliada pela participação suas nesse programa Parlamento Jovem, né? Então, meu agradecimento mais uma vez à Assembleia, dizer que eu fiquei muito feliz de participar, né? E uma oportunidade rara de falar com tantas pessoas, né? Tantas pessoas importantes, né? Que vão multiplicar isso, que vão utilizar isso para uma reflexão, né? Aqui nós não falamos nenhuma verdade absoluta, apenas são reflexões, uma conversa aqui com o Alexandre, com vocês. E então eu sou muito otimista, trabalho nessa área ambiental e acho que é possível, mais uma vez frisando, conciliar o desenvolvimento com o meio ambiente, mas nós estamos numa aprendizagem, né? A gente está sempre aprendendo, uma verdade de hoje, amanhã ela já deixa de ser verdade e será substituída por uma outra mais segura, né? Mas é isso, então. Agradecer a todos pela participação e parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns vocês estudantes. O Enio, nós que agradecemos, Enio Rezende de Souza, a sua participação nesse programa. Tenho certeza que essa discussão foi bastante proveitosa, rica e que vai nos fazer refletir mesmo sobre nosso papel mesmo, essa interdependência que você falou no começo. Eu lembrei até de uma frase que eu acho que cabe muito para esse momento, que tem a ver com o meio ambiente, que os 3 mosqueteiros falavam, que na verdade eram 4, né? Falavam sempre aquela questão, um por todos, todos por um. E que contrapõe aquela outra frase, que é cada um por si e Deus por todos, né? Eu acho que nessa questão de ambiental e no mundo que estamos vivendo, essa pandemia, isso que nos faz refletir,
é mais nessa linha mesmo, né? Que essa participação, essa mensagem final que você fala de atitude, é essa atitude de pensar no próximo, de que o meio ambiente e o desenvolvimento econômico podem, e se tudo correr bem, tomara, né? Possam caminhar juntos. Sem dúvida. Então, estamos terminando mais uma edição do programa Pensando em Minas. Agradecemos todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Assembleia e pelas redes sociais e os convidamos para o nosso próximo programa sobre essa mesma temática. Um abraço a todos.